Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa tarde! Seja bem-vindo ao primeiro TVU Jornal de 2017. Vamos aos destaques desta segunda-feira, dia 2 de janeiro. Cerimônia de posse, prefeito João Dado. Vice Renato Martins e 15 vereadores são empossados para o mandato 2017 a 2020. Nós acompanhamos a chegada de João Dado na prefeitura no seu primeiro dia de trabalho frente à administração municipal. Mesa diretora. Vereadores eleitos realizam votação e elegem Osmair Ferrari como presidente do Legislativo. Mais uma inauguração. Empresa de telemarketing é inaugurada em Votuporanga. Até abril, 900 funcionários devem ser contratados. E tem ainda o esporte nos comentários de Josiano Garofolo e uma entrevista com o chefe da delegação do Grêmio. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. Começamos esta edição do TVU Jornal falando sobre o primeiro dia do ano, que foi marcado pela cerimônia de posse dos novos representantes dos poderes executivo e legislativo em Votuporanga. João Dado tomou posse com o discurso de levar a cidade ao caminho do progresso a partir de hoje. A Câmara Municipal recebeu um grande público para acompanhar a posse dos eleitos de Votuporanga. O vereador mais votado, Emerson Pereira, presidiu a sessão e convocou os colegas para o juramento oficial do Legislativo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do município. Em seguida, declarou empossados os vereadores Ali Hassan Ansa, Daniel Davi, Douglas Lisboa, Missionária Edinalva, Emerson Pereira, Gilmar Aurélio, Harry Ketwinkel, Leonardo Brigagão, Mehed Meidão, Osmair Ferrari, Rodrigo Beleza, Serginho da Farmácia, Silvão, Marcelo Coienca e Vilmar da Farmácia. Na sequência, foi a vez do prefeito João Dado e do vice Renato Martins tomarem posse, também por juramento. O termo de transferência do cargo foi assinado pelo agora ex-prefeito Júnior Marão. Nos discursos, o deputado estadual Carlão Pinhatari elogiou o trabalho de Juninho, que, segundo ele, entra para a história como o melhor prefeito de Votuporanga. Eu posso falar com muita tranquilidade. Foi o melhor prefeito que essa cidade viu até hoje. Parabéns, Júnior Marão. Por sua vez, Júnior Marão fez um discurso emocionado, em que lembrou obras emblemáticas de seus 8 anos de mandato. A nova Rua Amazonas, a nova Concha Acústica, a Arena Plínio Marim, o Parque da Cultura com o Centro de Cultura e Turismo, entre outras. Na sequência, o prefeito João Dado apresentou oficialmente a sua equipe de governo e empossou os novos secretários municipais. Em discurso, falou em união para conseguir tornar realidade os projetos de seu plano de governo nos próximos 4 anos. Nós vamos trabalhar por objetivo a ser alcançado, por meta a ser conquistada. Com isso, quem é que vai se beneficiar? A nossa gente, o nosso povo, que vai ter nos primeiros 100 dias um governo que vai fazer muita surpresa, vai surpreender a nossa gente, porque será em cima de um planejamento já previsto. Dos vereadores empossados, Emerson Pereira, Serginho da Farmácia, Gilmar Aurélio e Douglas Lisboa assumirão cargos no governo Dado. Com isso, as cadeiras deles na Câmara serão assumidas por Gilberto de Oliveira, o Giba, Walter José dos Santos, o Vartão, Valentim Curti de Simonsen e o juiz aposentado Antônio Carlos Francisco. E após a cerimônia de posse dos eleitos, a nova Câmara realizou a eleição da mesa diretora para os próximos 2 anos. Veja como foi. Em votação aberta e individual, os vereadores escolheram, primeiramente, o novo presidente. Com 13 dos votos disponíveis, Osmair Ferrari foi eleito o novo chefe do Legislativo. Ele ficará responsável por comandar as sessões e avaliar a pauta de votações pelo período de 2 anos.
Ferrari terá como vice-presidente Rodrigo Beleza, também eleito pelos colegas. Completam a mesa diretora Daniel Davi como segundo vice-presidente e Harry Ketwinkel, Vilmar da Farmácia e missionária Edinalva como secretários. O novo presidente da Câmara, Osmair Ferrari, falou que pretende manter a seriedade e credibilidade em sua liderança. Aos vereadores que me elegeram presidente desta casa, a mesa diretora, agradeço imensamente a confiança, estarei sempre à disposição e juntos vamos buscar cada vez mais o crescimento de Votuporanga. O primeiro dia útil de 2017 começou com muito trabalho para o prefeito João Dado. Hoje de manhã, ele se reuniu com o seu secretariado para discutir as medidas que deverão ser colocadas em prática nos próximos meses. O prefeito João Dado chegou no Paço Municipal por volta das 9h30, acompanhado da primeira-dama, Dona Mônica, e do vice-prefeito Renato Martins. Seu primeiro compromisso foi uma reunião com o secretariado para definir quais serão as primeiras medidas a serem tomadas nos 100 primeiros dias de governo. O prefeito disse que há muito trabalho pela frente e nos próximos meses virão novidades. Hoje, no primeiro dia útil, já vamos tratar dos primeiros 100 dias. Já que é o primeiro dia, ele integra os primeiros 100 dias. E nós vamos discutir em cada uma das secretarias aqueles itens prioritários que a sociedade reclama, que o nosso povo exige e pede e tem por direito, melhorias em todo tipo de assistência à saúde, educação, assistência social. O vice-prefeito Renato Martins falou da expectativa do novo governo. Agora colocar em prática tudo que foi desenhado, foi colocado no papel durante a campanha, durante esse processo de formatação dos secretários. Hoje a primeira reunião com todos, com seu plano, todos os secretários apresentando. Já tivemos uma reunião com a apresentação dele do programa de 100 dias e hoje como que vai ser executado isso. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do município falou sobre as iniciativas que pretende colocar em prática nos próximos meses. A gente precisa reativar a padaria, que já está praticamente montada, e a gente quer fazer uma nova coisa para atender as 51 entidades que a gente tem. A gente precisa dar um apoio grande para os nossos animaizinhos que estão precisando de muita ajuda. E a gente precisa fazer uma união com as entidades para formular um calendário para que todas as promoções que a gente tem, para que todas elas possam estar uma parceria para que todas elas possam fazer um trabalho conjunto para que a nossa sociedade seja um atendimento super legal. Dado disse que vai reunir os secretários para um balanço das atividades realizadas mensalmente. E o primeiro dia do ano foi marcado também pela posse dos novos prefeitos e vereadores em outras cidades. Vamos ver como foi este dia em alguns municípios da região. É o Região em 1 minuto. Olá, Stephanie. Olá, pessoal. 2 vereadores partiram para agressão e trocaram socos logo depois que o presidente da Câmara de Vereadores foi eleito em Catanduva. O vereador Amarildo Davoli, do PSB, que apoiava outro candidato à presidência da Câmara e perdeu, deu um soco no presidente eleito Aristides Bruchi, do PN. O vereador agredido foi levado para uma sala e passou mal. O SAMU precisou ser acionado. A Guarda Municipal foi chamada para conter a briga. Algumas cidades da região de São José do Rio Preto vão iniciar o ano de 2017 com prefeitos que assumiram o cargo provisoriamente. O ex-prefeito de Ilha Solteira, Edson Gomes, do PP, teve o maior número de votos, mas estava com a candidatura indeferida pelo TRE de São Paulo. Gomes tem um pedido de prisão preventiva expedido e é considerado foragido pela Justiça. Quem assumiu a prefeitura foi Emanuel Rodrigues, do DM, eleito presidente da Câmara. O candidato mais votado nas eleições de outubro foi Ilso Paroche, condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Enquanto esteve à frente do consórcio intermunicipal para a manutenção de estradas em Neve Paulista, incorreu em diversas irregularidades, o que levou o Tribunal de Contas a rejeitar sua prestação de contas no exercício de 2011. Ele aguarda um recurso do TSE para conseguir validar a sua candidatura e assumir o cargo. Neste momento, quem comanda a cidade é Leonídio Nirdo Moretti. José Antônio do Vale foi prefeito de Sebastianópolis do Sul entre 2009 e 2012
e teve as contas da Prefeitura relativas ao ano de 2012 rejeitadas por gastos e irregularidades com propaganda. Caso a candidatura de Dovale continue como indeferida, Otamir Marques deve assumir o cargo. E essas são as notícias da nossa região. Para você, uma excelente tarde e até mais. Obrigada, Érica. E o assunto agora é inauguração. A Câmara Municipal de Votuporanga inaugurou no último sábado um estacionamento. A novidade é que a obra vai ajudar também na geração de energia. A obra do novo estacionamento da Câmara de Votuporanga custou R$ 500 mil. O local oferece 25 novas vagas de estacionamento para carros, inclusive idosos e portadores de necessidades especiais. Além disso, foram instaladas placas que vão gerar energia através do sistema solar fotovoltaico de microgeração de energia elétrica. Em Barueri, conhecer a Câmara de lá e nos interessamos. Lá eles têm esse sistema, embora o nosso, modéstia à parte, ficou muito maior. Né? Eles lá, a economia deles é em cerca de 30%, aqui a gente acredita que a gente vai chegar aos 100% para nós gerar essa despesa nossa e possivelmente também até estar fornecendo energia para algum órgão público. O consumo da Câmara ele não é imediato. Nós temos o dobro da quantidade instalada justamente para poder suprir o consumo que eles têm noturno, porque nós não estaremos gerando energia noturna. Durante esse período, essa energia ela volta para a concessionária, então toda a vizinhança daqui vai ser beneficiada de uma energia renovável. O ex-prefeito Júnior Marão e o prefeito João Dado também participaram da solenidade e falaram sobre mais essa economia que a Câmara terá. Isso vai trazer um benefício, né, pela economia de energia que a Câmara terá e também pela inovação. Acho que essa geração de energia solar, em Votuporanga nesse aspecto é uma cidade que vai receber uma usina dentro de 2 anos, uma usina relativamente grande, acaba se destacando, né? Então eu queria parabenizar toda a Câmara por essa iniciativa que sem dúvida vai trazer muitos benefícios para cá. O presidente Serginho torna na prática aquilo que será o costume de toda a humanidade, que vai ser transformar a energia, captar a energia solar através do sistema fotovoltaico, e isso é inexorável. Nós não temos mais como uma população mundial crescendo a cada momento e não tendo como gerar energia. Então esse é o projeto precursor de geração de energia limpa, energia renovável, energia solar. E ainda falando em inauguração, na sexta-feira a unidade Vicstar foi instalada aqui em Votuporanga. O call center, que começará com 300 vagas agora em janeiro, deve chegar a 900 ainda neste primeiro semestre. Essas cadeiras serão ocupadas por 300 operadores, profissionais que realizarão trabalho de telemarketing. A chegada da empresa em Votuporanga representa a geração de oportunidade. A expectativa é que já nos próximos meses, logo depois do início do funcionamento, novas vagas de trabalho sejam geradas, colocando nessas cadeiras novos votuporanguenses ou mesmo moradores da região. O país em crise como está, né, e a gente conseguindo abrir um polo nesse porte, nesse tamanho, eu acho que uma cidade que estava carente, eu acho que isso vai ser muito bem-vindo e a cidade incrível foi uma escolha bem assertiva. O call center está instalado no prédio onde funcionará o shopping de Votuporanga. A inauguração da unidade foi na sexta-feira. Eu espero que possa trazer excelentes frutos, principalmente na geração de empregos, porque é algo que hoje nós estamos sofrendo muito, o país todo, e Votuporanga não é diferente disso. E já começa com 300 funcionários, janeiro 600, em abril 900, então, e a previsão até o final do ano chegar com 2 mil funcionários, realmente é uma grande conquista para todos nós. A equipe já está sendo treinada. O início das atividades está previsto para o dia 9 de janeiro. E no próximo bloco você vai ver como ficam as temperaturas nesta segunda-feira. E tem ainda os destaques do esporte nos comentários de Josiano Garofolo e uma entrevista com o chefe da delegação do Grêmio. TV O Jornal volta já. Estamos de volta com o TV O Jornal e a crise hídrica que atingiu muitas regiões do país nos últimos 2 anos deixou muitas cidades em alerta. Em Votuporanga, visando garantir tranquilidade no abastecimento de água na cidade, a administração pública construiu poços profundos que devem assegurar água
por no mínimo 30 anos. Tomar um copo de água neste calorão é indispensável. E você já imaginou se ao ligar a torneira para lavar a louça, por exemplo, não saísse um pingo de água? É difícil pensar nisso, não é mesmo? Mas esta situação pode estar mais perto do que se imagina. Um relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, mostrou que as reservas hídricas do mundo podem encolher 40% até 2030. E justamente pensando em garantir o fornecimento de água, que foi construído em Votuporanga o terceiro poço profundo. Uma obra de grande porte, com investimento de mais de 10 milhões e meio de reais, capaz de produzir 450 metros cúbicos de água por hora. E este deve ser interligado com os outros dois já existentes. No futuro bem próximo, todos os nossos sistemas estarão interligados a esse também. Então é muito importante isso para a cidade inteira, não só para aqui a região onde está o poço. Votuporanga não registra falta de água e este problema não deve aparecer tão cedo por aqui, já que o investimento vai garantir água por pelo menos 30 anos. A cidade está tranquila quanto à água potável para a sua população. A questão da falta da água, ela veio à tona há 2 anos, principalmente em algumas cidades como São Paulo e Grande São Paulo, e a gente acaba efetivamente se preocupando. E Votuporanga está podendo entregar uma obra dessa envergadura, com essa importância, num momento como esse, eu fico muito feliz. Além do poço profundo, outras medidas foram adotadas pela autarquia para garantir o abastecimento de água na cidade, como, por exemplo, o projeto Vida ao Marinheirinho, que visa a recuperação de nascentes. Este é o maior projeto envolvendo áreas de preservação permanente desenvolvido na cidade. Atualmente, são 17 proprietários e mais de 30 nascentes recuperadas, que garantem mais tranquilidade à população. Na época de seca mesmo que a gente vê a importância dessas nascentes e realmente se a gente terminar esse trabalho que vai ser terminado agora na próxima gestão, vai ficar 100% recuperada essa porção montante. E mesmo sabendo que o recurso natural está garantido, vale a dica: economizar. Isso é o que a copeira Dona Bel aprendeu nos tempos de escassez. Se não economizar, cada dia que passa, cada hora que passa, aquilo vai diminuindo. E essa diminuição da água não faz bem para todo mundo, né? Porque nós precisamos de água. É bom economizar agora para garantir água por mais tempo. E a primeira segunda-feira do ano amanheceu com chuva. Vamos ver como fica o tempo agora à tarde em Votuporanga e região. Olá! O tempo segue instável em várias regiões do estado de São Paulo. A chuva típica de verão deve continuar em várias áreas. Começando pela capital paulista, o dia amanheceu com muita nebulosidade por lá, que deve continuar durante todo o dia. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros ficam entre 22 e 29 graus. Em São José do Rio Preto, a tarde dessa segunda-feira deve ser de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva também à tarde e à noite. A mínima prevista é de 21 e a máxima pode alcançar os 31 graus. Em Votuporanga, o tempo também segue instável e não muda muito em relação aos últimos dias. Sol com algumas nuvens e a expectativa para chuva também para hoje. Apesar do clima mais úmido, as temperaturas ficam altas. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 33 graus. Até mais! Chegou a hora do comentário esportivo. Josiano Garofalo já está aqui. Boa tarde, Josiano. E vamos começar falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já movimenta Votuporanga, né? É isso mesmo, Stephanie. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. Aliás, a primeira edição de 2017 do ano do nosso jornal, Stephanie. E sim, a Copa São Paulo já começa a movimentar Votuporanga. A grande atração do grupo da Votuporanguense, o Grêmio, já está na cidade, treinou pela manhã lá no Açari Clube de Campo e hoje cedo recebemos no Jornal da Manhã Unifev o chefe da delegação do Grêmio de Porto Alegre, o Luciano Oliveira, que falou sobre a expectativa de participação desse gigante brasileiro na Copa São Paulo, que está aqui em Votuporanga, está no grupo da Votuporanguense, e também como é que foi essa recepção, essa chegada a Votuporanga. A gente tem sempre uma grande expectativa com relação a essa competição. O Grêmio tem uma estrutura
montada justamente visando essa competição e nós esperamos que esse ano a gente consiga ter um êxito dentro dessa competição. O pessoal já conhece alguma coisa de Votuporanga, estudou alguma coisa sobre Votuporanga? Assim, eu, né, pessoalmente vim fazer uma vistoria da cidade. Eu estive em Votuporanga entre o dia 20 e 21, fazendo todo um checklist, né, de toda a questão estrutural, né, que a gente vai precisar para a disputa da competição, né. Então eu visitei o estádio Plínio Marim, eu fiquei hospedado no hotel Gramadão, onde a gente ficou. Então a gente tomou cuidado assim de inclusive ir aos restaurantes onde o Grêmio vai fazer as refeições, né? Esse é um cuidado que a gente sempre tem com relação à condição dos atletas, né? E o Grêmio vem esse ano com uma expectativa muito grande nessa Copa São Paulo. E para a gente encerrar, a gente gostaria de, mais uma vez, desejar boas-vindas à equipe do Grêmio. Acredito que serão dias de muita troca de experiência para todos, né? Eu que agradeço em nome do Grêmio, né? A gente fica feliz, assim, porque a gente percebe a receptividade da cidade, o pessoal muito feliz, assim, em receber o Grêmio. Com todas as pessoas, assim, que eu tive a oportunidade de conversar, a gente percebe, assim, que se tem uma grande expectativa, né, com relação à campanha do Grêmio, e que a gente permaneça na cidade o quanto mais a gente conseguir ficar mais tempo aqui, para nós vai ser muito bom, né? Tá aí a entrevista com o Luciano Oliveira, chefe de delegação da delegação do Grêmio, que está hospedada aqui em Votuporanga, e não apenas o Grêmio, também o Alto Esporte da Paraíba e o Brasília, além, é claro, do Cavinho, da Votuporanguense, são os times do Grupo 1 com sede em Votuporanga. Torcedor, quer se programar aí para assistir todos os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior? Vamos lá rapidinho então. Esses jogos do Grupo do CAV começam amanhã com Votuporanguense e Alto Esporte da Paraíba a partir das 2 horas da tarde na Arena Plínio Marim com portões abertos. Um pouquinho mais tarde é a vez do Grêmio estrear na Copa São Paulo, joga às 4 horas contra o Brasília Futebol Clube. Depois tem jogos na quinta-feira, Votuporanguense também às 2 da tarde joga contra o Brasília e às 4 horas Alto Esporte e o Grêmio. E no sábado, mais 2 partidas aí para definir os classificados. O Brasília joga 9 horas da manhã contra o Alto Esporte e a Votuporanguense às 11 horas da manhã joga contra o Grêmio, jogo que todo mundo vai querer assistir com certeza, ver esse gigante do futebol brasileiro contra a Votuporanguense, os meninos do Cavinho que buscam aí seu lugar ao sol, buscam chamar a atenção, quem sabe, de um grande clube na Copa São Paulo, que é o maior campeonato de juniores do Brasil e um dos maiores do mundo. E antes de encerrar aqui o nosso comentário, Stephanie, apenas passar uma atualização de como é que está o mercado da bola, contratações. Vamos começar falando sobre o Corinthians. O Corinthians busca o acerto com o atacante Casim, que vem do Curitiba. O Casim faz exames e deve ser anunciado no Corinthians. No Palmeiras, Felipe Melo cada vez mais próximo de ser anunciado e Michel Bastos foi, antes do ano novo aí, foi a página oficial do Palmeiras, divulgou o acerto com o Michel Bastos, reforço para o Verdão. No São Paulo, o Cícero já acertou, o goleiro Sidão, os atacantes Neilton, que vem do Botafogo, e o Wellington Nem, do Shakhtar Donetsk. O Kelvin está de saída do São Paulo que passa por uma reformulação aí por conta da chegada do técnico Rogério Ceni. E no Santos, apenas por enquanto, o acerto do Leandro Donizete, que a gente já falou na semana passada, os clubes aí se preparando para a temporada 2017. Stephanie, é com você. Tá joia, Josiano. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. E antes de encerrar o TVU Jornal, vou mandar um alô especial para o professor Paulo, que sempre acompanha a nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Por hoje é só, o TVU Jornal fica por aqui. Para você, uma excelente tarde, uma ótima semana, um feliz 2017 e até amanhã, às 8h15, no Jornal da Manhã Unifev.